Olá, tudo bom? Na TV JC de hoje, a gente recebe Alexandre Costa, consultor automotivo, que esteve aqui recentemente falando sobre motor flex. Hoje, ele visita aqui a redação do Jornal do Comércio, justamente para falar de um assunto aí bem que interessa muita gente que anda de carro, que é sobre ar-condicionado. Né? Eu queria iniciar esse bate-papo com o Alexandre, perguntando logo a respeito do, que é uma dúvida minha e certamente Sim. é a dúvida de muita gente que está em casa, é em relação ao gás, o famoso gás do ar-condicionado. Aquilo ali tem validade, Alexandre? Silvio, esse é um assunto até muito polêmico. Primeiro que o termo correto não seria chamar gás, e sim fluido refrigerante. Por que eu digo isso? Porque o fluido refrigerante, ele ora está no estado líquido, ora está no estado gasoso. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que, em função disso, a durabilidade dele é maior do que a do próprio veículo. Por quê? Se eu queimo uma folha de papel, ela se transforma em cinza. Se eu faço o processo reverso, eu não consigo obter esse resultado. Agora, se eu fervo um pouco de água e transformo em vapor, se eu resfrio esse vapor, ele volta a ser novamente líquido. É uma transformação física. E o que acontece dentro do ar-condicionado são essas mudanças: líquido, gás, gás, líquido, líquido, gás. Ou seja, isso não tem limite, não tem prazo de validade. Se o ar-condicionado parou de ter eficiência, é porque possivelmente tem algum vazamento de ar-condicionado. Ok, então fica essa dica aí, ó. Não existe validade, tá? Não então tem se você validade. por acaso estiver aí numa loja e o cara lá quiser empurrar um serviço, fica aí com o pé atrás e pode perguntar a respeito disso. Fica atento. Uma outra dúvida que eu tenho, que é em relação àquele, o seletor de velocidade. Sim. Tá? Aquilo ali interfere no consumo, porque as pessoas perguntam, e aí, se eu estar na velocidade 1 e na 2, é diferente o consumo do ar-condicionado? Isso é outro mito também, Silvio. Ali, quando você está mexendo naquele botão, você está simplesmente variando a velocidade do ventilador do habitáculo. Não tem qualquer influência com o consumo do carro. O que vai influenciar realmente é se o ar-condicionado está ligado ou desligado. Você pode colocar no 1, no 2, no 3, no 4, que o consumo vai ser sempre o mesmo. Certo. Exatamente. Em relação a mau cheiro, que é Sim. uma grande queixa de quem tem carro, aquilo ali, o que é que provoca o mau cheiro, aquele odor desagradável dentro do carro? Esse mau cheiro é até uma coisa interessante. Muitas vezes ele é causado pelo próprio dono do carro, pela falta de manutenção. Existe o A filtro culpa agora é do motorista. Um pouco também, ele tem uma parcela aí de participação, porque existe o filtro de cabine, que quando você negligencia essa troca, que em média a cada 20, 30 mil quilômetros, começa a formar colônias de bactéria. Entenda que ali dentro da caixa de ar é um ambiente propício para a bactéria, porque é úmido e quente. Vamos dar um exemplo aqui, todo mundo aqui acho que gosta de futebol, o pessoal joga aquela futebol na quinta-feira, usa o colete. E o cara usa o colete, não bota para lavar, toda quinta-feira usa o mesmo colete. Daqui a pouco ele está com mau cheiro. É a mesma coisa que acontece com o ar-condicionado. Como é que eu posso tentar evitar isso? Trocando o filtro de cabine, e acontece muito em alguns casos, quem deixa o carro à noite em local descoberto ou embaixo de uma árvore. Muitas vezes matéria orgânica, como folha, cai dentro da entrada de ar, apodrece ali dentro, isso causa mau cheiro. Você falou aqui em troca de filtro de cabine. De Sim. quanto em quanto tempo, Alexandre, a gente deve fazer esse serviço? Isso depende de fabricante para fabricante, mas normalmente entre 20 e 30 mil quilômetros é o ideal. É muito caro isso aí, porque normalmente serviço de ar-condicionado, Sim. ou ele é barato, ou ele é muito simples, ou ele é muito complexo. Não Sim. existe meio termo com ar-condicionado. Por que isso acontece? Eu sou experiência viva disso. Recentemente fiz o serviço de ar-condicionado no meu carro e a gente pode dizer que tem dois componentes principais que, pela complexidade técnica deles, faz com que o valor da peça seja elevado. Só para ter uma ideia, o evaporador ou o compressor de um carro popular pode variar de 600 a 800 reais, só a peça. Outra coisa que, para muitas vezes você ter acesso a essa peça, eu tenho que desmontar outros componentes, o que exige muita mão de obra. Então, quando eu junto uma peça que já é cara por si só, por ser complexa, com a dificuldade de acesso, eu tenho um valor de orçamento alto. Ar-condicionado é isso mesmo, infelizmente. Certo. Em relação, você falou aqui em alguns equipamentos, em saída, eu digo aquela aguinha que às vezes pinga no pé do passageiro. E vem aquele susto, né? Normalmente a gente vê aquela água saindo debaixo do motor. Exatamente. Né? Quem está de fora, até enquanto estiver saindo dali, tudo bem. E quando aquilo começa a pingar dentro do pé do E aí vem o incômodo. passageiro? Aquilo é uma coisa muito comum. Todo mundo hoje que tem ar-condicionado em casa precisa colocar um dreno para escoar aquela água. Onde é que estava aquela água? Aquilo ali é a umidade que está presente no ambiente, que o sistema
espelhe, eu preciso de um dreno. É uma pequena tubulaçãozinha que passa por dentro do carpete. Se está pingando dentro do carro, é porque pode ser uma coisa simples, por algum motivo, essa mangueirinha se desprendeu e começou a pingar no pé do passageiro. Sintoma, é uma aguinha gelada, realmente não é nada muito agradável. Mas o que pode acontecer também, e aí já entra uma coisa mais complicada, é se tiver muita folha, por exemplo, dentro da caixa de ar, entope o dreno, vai encher tanto que vai transbordar. Aí já não é um serviço barato. Antes eu tinha só uma mangueirinha que era só colocar no lugar. Ok, você até ganha isso de brinde. Mas no caso de um transbordamento da caixa, eu preciso tirar o painel para poder fazer a limpeza. Aí o valor do serviço sobe. Ok, então para a gente fechar aqui esse Sim. papo de ar-condicionado, já que a gente está encerrando, está no final aqui, aquele botãozinho de você desligar. Você é de uma linha polêmica dessa área automotiva. Ele deixou essa pergunta para o final, né? É, Vamos lá. você precisa desligar quando você vai parar o Isso. carro. Aquilo ali, de fato, precisa ou não precisa? Vamos lá. Dessa aqui eu vou até falar diretamente para a câmera. É muito comum você, quando desliga o carro, ter o conceito de ir lá e apertar o botão. Não precisa fazer isso. Quem gerencia se o compressor de ar-condicionado vai entrar ou não, chama-se sistema de injeção eletrônica. Então pode fazer uma experiência para comprovar se aquilo que eu estou falando se é verdade ou não. Você agora desliga o carro com o sistema do ar-condicionado ligado. E dê a partida. Você vai perceber que aquele clac que acontece normalmente, que é a entrada do compressor, ele vai demorar de 2 a 3 segundos para acontecer. Quem gerencia isso, quem determina, é o sistema de injeção eletrônica. Então, eu vou lhe confessar, não sei nem onde fica o botão de liga e desliga dos meus carros. Mas nem na bateria aquilo interfere? É que a dúvida muito grande do pessoal é com relação a isso. Se deixar o ar-condicionado ligado na hora da partida, vai forçar bateria e motor de partida. Não, porque o compressor está desacoplado. Então você, a partir de hoje, pode deixar o botão permanentemente ligado e vai ser feliz, sem problema nenhum. Essa aí, quem está dizendo é Alexandre Costa, hein? Eu não sei, vamos lá. Esse rapaz é de uma área bem polêmica da... Pode fazer o teste e depois a gente conversa no próximo vídeo. Ok. Pessoal, agradecer aqui a vocês, obrigado pela participação com a gente. A gente vai segurar Alexandre e conversar sobre um outro assunto. Estamos voltando aqui a qualquer instante, em uma outra oportunidade, com outro assunto relacionado aí à mecânica e essa área automotiva. Um abraço, tchau, tchau. Até mais.